Senador Roberto, o senhor tem dito, nas entrevistas mais recentes, tem usado uma expressão que é curiosa, é interessante, dá o que pensar. É que as nossas lideranças, os nossos políticos, nosso pensamento político paraibano, ele trabalha muito em cima e até pratica uma espécie de política da autodestruição. Eu gostaria de saber o que é isso e gostaria também de saber se, na sua opinião, a imprensa, a universidade, outras instituições podem contribuir, como poderiam, para reverter esse quadro. Olha, eu acho que, sem dúvida, a imprensa, as universidades, os formadores de opinião pública, eles são de vital importância nessa conscientização. O aspecto é cultural. Nós estamos amarrados em 1930 e não em 2030. Nós estamos hoje em 2010, mas olhamos e praticamos na Paraíba uma política extremamente provinciana de 1930. Grupos que se degladiam, não interessa o objetivo, não interessa a consequência. É para danificar o outro lado. Se vai danificar a Paraíba em paralelo, que pouco importa. É verdade. A política da inconsequência. Eu era garoto, jovem, e começava a prestar atenção aos discursos de esquerda da época. E o discurso de esquerda da época, eu estou falando de 1960, década de 60. Eram de se quebrar as oligarquias, que as oligarquias desejavam que nada fosse mudado, que o status quo permanecesse o mesmo, os empresários queriam que nada fosse mudado, os políticos não queriam que nada fosse mudado, a seca tinha que existir porque as pessoas que viviam, os políticos que viviam do combate à seca, precisavam daquele instrumento para fazer política. Eu hoje, passado tantos anos, mais de 50 anos dos fatos que eu como jovem acompanhava, percebo que a política da Paraíba tem a mesma filosofia. Não adianta mudar, não adianta projetos estruturantes, não adianta dar à Paraíba a sua independência econômica para que algo aconteça que não seja dentro do Palácio da Redenção, sob os auspícios financeiros ou do município, ou do Estado, ou do governo federal. Não, a Paraíba não enxerga isso. A Paraíba ela vive de uma síndrome de queda de braço entre grupos, aparentemente dois grupos que se misturam. Eles não são homogêneos, eles são heterogêneos, eles se misturam, dependendo das suas necessidades pessoais de apoiamento ou não. Esses grupos fazem com que a Paraíba permaneça economicamente da mesma forma, porque há uma conveniência de que quem está lá no rincão mais remoto da Paraíba seja desinformado. Há a necessidade de que o apoio de um prefeito significa a votação de um município. Não é o que a comunidade pensa, não. Sim, é manutenção dos currais eleitorais. Então, isso que eu pensava que era falácia, que era discurso de esquerda de professor universitário de 50 anos atrás, hoje, eu dentro da política, eu constato de que é a verdade. Nada é instrumentalizado para promover o desenvolvimento. Por que promover o desenvolvimento? Porque se na hora que dá o desenvolvimento, você quando vai pedir emprego, você não vai pedir emprego ao deputado, ao vereador, ao prefeito, ao governador, não. Você vai pedir emprego ao empresário. Você não vai pedir emprego, não. Você vai se habilitar, porque empresário não dá emprego de graça. Você vai se habilitar para ter uma profissão, ter uma cultura, saber ser telefonista, saber ser secretária. Porque muitas vezes, quando cheguei aqui na Paraíba, em 1970, 69 eu cheguei aqui na Paraíba, para conseguir uma telefonista no distrito industrial era um problema, que não havia cultura. Para um contador, uma pessoa para fazer escrita fiscal, era uma dificuldade. A Paraíba teve uma evolução durante uma determinada fase, o seu distrito industrial foi pujante numa determinada fase, hoje você passa o distrito industrial, é um parque de dificuldades, motivadas pelas dificuldades brasileiras e motivadas pelas circunstâncias paraibanas. Então eu acho que nós temos a obrigação de ter o foco econômico, senão nós vamos permanecer no último lugar do ranking do desenvolvimento, do PIB, da economia do Brasil como um todo. Eu acho que a análise que o senador fez foi bastante... Que o Piauí não nos escute, porque nós estamos tomando o lugar do Piauí com o último estado.
Foi. A desarmonia política. Excelente essa análise. A desarmonia política é inconcebível. Aqui na Paraíba é impressionante. Você chega em Brasília, assiste os estados, não só vizinhos, Pernambuco, Rio Grande do Norte, assiste os estados como todos, a bancada luta pelo seu estado. Porque vai beneficiar o governo ou a prefeitura X ou Y. Não existe isso. Aqui na Paraíba há muito essa carência de paternidade, né? Mas não é, porque curiosa. Quando num estado tudo gira em torno da política, toda a atividade econômica está depositada na política, é vida ou morte. É porque é uma política muito personalista, né? É vida ou morte. Então, quando o senador faz essa análise aí, na minha opinião, ímpar, eu ia me referir a um assunto que era a campanha. A campanha política, por exemplo, no Estado, começou ano passado. Não seria também, não é alguma coisa relacionada aí? Não seria também o fato de começar essa política? E era para começar esse ano? Mas ela só começa, ela não termina. Não é por causa dessa... Ela não começou no ano passado, ela não termina. Política no mas Estado? Ela não termina porque, como a sociedade gira, a comunidade gira em torno da consequência da política. Por quê? Porque os empregos e a máquina da economia está toda voltada para a atividade política. Então, aqui não tem descontinuidade, não. É uma coisa que eu parabenizo a Paraíba, é continuidade política, porque não é 24 horas, não, é 24 horas, 365 durante 5 décadas, 50 décadas, a vida toda. O nosso tempo está acabando, né? Qual deverá ser, senador Roberto, a participação do PRB nas chapas majoritárias, agora da campanha 2010 para governo e para Senado? E eu vou então logo fazer a pergunta: o senhor é candidato? Olha, eu sou senador, então eu acho que eu tenho o direito de ser candidato. Com certeza. O partido que eu estou filiado, ele sem dúvida merece a minha confiança e vai permitir que eu seja candidato. Se o partido que eu pertenço achar que eu não deverei ser candidato, federal, né? Então ele opte por isso. Eu tenho que fazer as minhas opções futuras. Da mesma forma que o meu partido tem que se alojar dentro de uma coligação que considere esse partido bem-vindo, ou que esse partido ideologicamente se afine. Eu sou inteiramente contrário a coligações por interesse. Política a qualquer preço, vitória a qualquer preço, eu estou fora. Mas o senhor segue a orientação do partido? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou de empresa, eu sou acionista de uma empresa na qual, se eu não estiver acreditando naquela empresa, eu vendo as minhas ações. Okay. Só para concluir, o senhor deu uma entrevista ao Correio da Paraíba agora e disse que uma candidatura, uma coligação surja sob o signo da traição, ela não pode ir para frente. Eu acho que a traição na vida humana é das coisas mais lamentáveis. Ela tem interesse bem a política, ela se materializando, ela também se torna assim, porque na hora que você não confia, a traição é a quebra da confiança. Então, na hora que há a quebra da confiança em política, eu acho que é gravíssimo. Você não será sócio de uma pessoa que você não confie, uma pessoa que o traia na sua empresa. Então, você também não deva ser sócio politicamente de parceiros políticos que tenham na sua inconfiáveis. Então a carapuça que está muito clara na entrevista, e eu não tenho procuração para defender nenhum ator diretamente ligado ou indiretamente ligado à política da paraibana, mas acho que a Paraíba sabe quem é a maior vítima de traições hoje dentro da política paraibana. Eu me eximo da necessidade de declinar o nome, mas quem está me ouvindo sabe e acompanha a política paraibana e sabe o que está acontecendo nos bastidores. Senador, obrigado pela entrevista. Nós temos que chamar o senador de volta esse ano ainda bem rápido, né? Tem muita coisa boa para dizer. Obrigado. É um prazer estar nessa casa, eu me sinto em casa, que bom. Tanto por parte de quem participa diretamente, como da própria alta direção. Os proprietários dessa empresa são meus fraternos amigos há mais de 40 anos, e graças a Deus pelo lado empresarial e não pelo lado político. Tá ok. Obrigado mais uma vez. Muito bem. Tambal Notícias, primeira edição, termina aqui. Obrigado por sua audiência. Tenham todos uma ótima tarde. Outras informações locais você confere logo mais. Tambal Notícias, segunda edição. Tchau.